Quando a gente fala em dados, o assunto realmente tem que ter confiabilidade e segurança, né? A gente utiliza esses dados no nosso dia a dia. Então, a gente toma cuidado tanto para pedir, né? A gente pede o mínimo necessário, tanto para, assim, quem pode ver esses dados. Então, não é todo mundo do RH que tem acessibilidade a salários, não é seleção não consegue ver o motivo dos atestados. A conscientização ela é muito importante, porque quando o colaborador entende o porquê da necessidade de ter esse cuidado com os dados, ele acaba ajudando a empresa, na verdade, né? Ele acaba sendo a maior defesa que a empresa tem para proteger os dados dos clientes e dos seus colegas também. A questão da LGPD, ela não é uma responsabilidade única do departamento jurídico ou do RH, é na verdade uma atividade colaborativa, né? Sim. Todos nós, cada um de nós dentro da empresa, precisamos ter esses cuidados e agir com certos hábitos e cautelas para a gente conseguir, de fato, manter tudo que a gente tem hoje protegido. Cuidar do dado do outro como você quisesse que cuidassem do seu. Então, reforçando, compliance vai muito além de um treinamento. Compliance é a cultura, é o entendimento de todos e todos pegarem para si aquela responsabilidade de cuidar do dado, da informação, da imagem da empresa como um todo. Então, hoje, para você conseguir falar com alguém, se não for algo que realmente seja do interesse dela, dificilmente você vai conseguir ter a atenção dela. Olá, nós estamos iniciando mais uma edição do Pod DWCast. E o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre compliance LGPD, um assunto que muitas vezes achamos que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade ele está presente aí no nosso dia a dia, né? E hoje nós estamos aqui como representantes da nossa área de RH e do departamento jurídico, e eu para falar um pouquinho de marketing aí também sobre LGPD para vocês. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Dani, pelo convite. Bom, meu nome é Cristina, sou da área de recursos humanos. E eu sou Kate Almeida, do Jurídico, Compliance e Cadastro. Muito bom. Vocês viram que a gente está aqui com um time de peso, né, gente? A gente trouxe logo o RH e o departamento jurídico, porque o assunto, quando a gente fala em dados, o assunto realmente tem que ter confiabilidade e segurança, né? Meninas, vamos lá. A gente vai fazer um bate-papo explicando um pouquinho sobre o que nós costumamos fazer aqui na Digital Work para manter os dados em sigilo, tanto os dados dos nossos colaboradores, quando se trata de RH, quanto os dados dos nossos clientes, quando a gente fala aí tanto das ações de marketing quanto cadastro, né, Kate? Vamos começar, então. Vou fazer algumas perguntas para vocês e aí a gente vai papeando um pouquinho. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo jurídico, que normalmente é o mais complicado, né? Aqui não. Kate, fala pra gente, qual que é a importância da LGPD para empresas como a Digital Work? A importância da LGPD ela é principalmente na questão dos clientes, dos fabricantes, dos parceiros. Isso mostra que nós temos a sensibilidade nos dados, né? Muito bom. É onde a gente tem um entendimento ali, tanto dos perfis, quanto o sigilo de você entender o que solicitar, o que é necessário para um cadastro completo. Exatamente. Muito bom. E o que você acha que caracteriza um tratamento inadequado dos dados? Seria mais na questão de você vazar um dado, né? Por exemplo, eu tenho um dado que ele precisa ser uma pessoa específica, e daí eu solto esse dado num grupo. Isso já estaria incorreto, né? Então a gente precisa ter o cuidado e a sensibilidade de tratar cada dado e se aquele envio está sendo correto ou não. Eu acho que é aquele famoso, a conversa que é normalmente mais rápida pelo chat. Me passa aí o seu número de telefone, o seu CPF. Precisando se preocupar com o canal que a empresa fornece, né? Exato, muito O bom. maior risco é na informalidade, né? De você compartilhar. Exatamente. Jogar no grupo de WhatsApp. Que a gente sempre acha que não, é rapidinho. A gente resolve rapidinho. E se aquela pessoa também pode receber aquele dado, você precisa tomar cuidado no todo. E o que você diria de cuidados básicos no dia a dia que ajudam a evitar esses riscos? Perguntar.
Você precisa ver, né, sempre perguntar: "Ah, essa pergunta ela é simples demais". Não, ela é importante, você precisa entender: "Ah, eu fiz algumas perguntas, identifiquei uma dúvida, eu vou verificar com a minha gestão, vou verificar com compliance ou com o RH", porque sempre alguém ali na empresa vai poder te ajudar com o melhor caminho. Muito bom. E como é um departamento que apoia muito a gente a implementar a LGPD dentro da empresa, né, o departamento jurídico, quais são as suas dúvidas aí com relação ao RH, de como eles estão tratando isso no dia a dia? E seriam quais são os principais cuidados necessários com os dados, Cris? Então, no RH, nós tratamos de vários assuntos, né, e dados confidenciais e sensíveis. Então, o nosso trabalho começa desde a contratação, né, onde a gente já coloca, tem que fazer compliance, né, porque a gente trata de dados como atestados médicos, muitas informações de salários, e mesmo porque a gente utiliza esses dados no nosso dia a dia. Então, a gente toma cuidado tanto para pedir, né, a gente pede o mínimo necessário, tanto para, assim, quem pode ver esses dados? Então não é todo mundo do RH que tem acessibilidade a salários, não é seleção não consegue ver o motivo dos atestados. Então a gente toma esses cuidados, né, além dos softwares, né. Um cuidado bem amplo, né, e a LGPD ela pede isso. Ela pede esse respaldo, não é só perguntar, não é só É entender o motivo pelo qual aquela pessoa precisa fornecer o dado, né, e também ter a transparência com a pessoa sobre isso. E Cris, como a conscientização dos colaboradores contribui para a proteção das informações e dos dados? Uhum. A conscientização ela é muito importante, porque quando o colaborador entende o porquê da necessidade de ter esse cuidado com os dados, ele acaba ajudando a empresa, na verdade, né, ele acaba sendo a maior defesa que a empresa tem, para proteger os dados dos clientes e dos seus colegas também. Então a conscientização é muito importante, assim como também o trabalho da liderança no dia a dia, né, se a liderança aplica o compliance, tem essa cultura, junto com, né, com os colaboradores, isso acaba criando-se uma cultura, acaba sendo-se um hábito, né, um hábito protetor. E é os colaboradores entenderem realmente, né, que todos fazem parte desse ecossistema e que precisam cuidar dos dados que passam, né. Sim. A responsabilidade dos dados não é uma responsabilidade apenas do jurídico, né, de todo mundo, né, cada um faz a sua parte dentro da sua área, né. Exatamente. E qual a importância dos treinamentos e da cultura de compliance dentro da Digital Work? Então, além dos treinamentos, né, em salas, ele faz parte também, assim, do nosso dia a dia. Então o treinamento, o colaborador acaba criando, assim, o hábito, né, de ter esse cuidado e acaba sendo um alinhamento da equipe. Então Vira é uma muito importante cultura, realmente. isso. E até que a gente entenda, né, que faz parte realmente do nosso dia a dia. Sim, que é uma obrigação de todos, né, aquilo que a gente comentou. Como a gente tinha falado, né, às vezes, por exemplo, teve uma campanha, alguma coisa, algum evento, aí o mesmo no RH, e a gente pega e compartilha uma lista no WhatsApp, né, eu tiro uma foto, igual a gente estava tirando aqui, aí no fundo tem um notebook com a tela aberta, Com com números. informações de clientes, então são esses cuidados básicos, né, mas que são necessários. Gente, a questão da LGPD, ela não é uma responsabilidade única do departamento jurídico ou do RH, é na verdade uma atividade colaborativa, né, porque Sim. todos nós, cada um de nós dentro da empresa precisamos ter esses cuidados e agir com certos hábitos e cautelas para a gente conseguir de fato manter, tudo que a gente tem hoje protegido. Sim, né, e são as boas práticas contínuas mesmo. Proteção de dados é um trabalho de processo e cultura, né, não é só software, né. E quando a gente fala aqui na Digital Work, nós mostramos exatamente o ponto, né, não só apenas dados sensíveis, mas qualquer dado tem que ter o devido cuidado. Sim. Exatamente. E complementando a parte de treinamentos, né, eles são dados tanto em salas quanto divulgações na intranet, né, e Um trabalho contínuo mesmo. no próprio onboarding do RH também é repassado essa questão. Isso tudo em parceria.
compliance, jurídico, RH, liderança e todos os colaboradores. Todo mundo alinhado para um mesmo objetivo, né? Sim. Dessa segurança. Exatamente. No marketing a gente tem alguns desafios também, né? Porque aqui rolam muitos dados, né? E a Cris já falou, a gente mal começou o podcast, a Cris falou para mim, Dani, eu vou te fazer umas perguntas para entender também como é que tá sendo isso. Eu entrei há pouco tempo na Digital Work, eu fiz o onboarding e posso atestar que realmente a gente tem esse treinamento de compliance, de como tratar melhor os dados, logo quando a gente entra e isso depois é reforçado, né, no dia a dia, nos comunicados. Mas vamos lá, Cris, vamos ver se eu consigo responder essas perguntas. Então, vamos lá, Dani. O marketing trabalha constantemente com dados de clientes e prospects, né? Como que equilibrar essa personalização e privacidade? Como que você trabalha? Muito importante. A questão da privacidade, a gente tem muito cuidado realmente no compartilhamento dos dados, né? Então, existem algumas práticas, boas práticas, como a Kate comentou. O compartilhamento, a gente evita muito em utilizar canais que não são canais oficiais da empresa, principalmente. E sempre quando a gente compartilha, a gente sempre deixa o mais seguro possível. Então, por exemplo, vamos compartilhar. A gente não consegue ter acesso a uma nuvem da pessoa, então vamos compartilhar isso através de um arquivo. Então, sempre aplicando senhas no arquivo, e aí você envia o arquivo em um e-mail, envia a senha por um outro canal, sempre alinhando com a pessoa que vai receber, né, para que aquilo a gente possa evitar ao máximo, mitigar ao máximo o vazamento daquele dado em si, né? E a questão da personalização, ela também é muito. A gente se atenta muito aos detalhes, né? Onde a gente realiza muitos eventos aqui. Então, tem muita questão de saber um pouco mais do costume ou das intolerâncias, né? Que às vezes, é um evento que vai envolver uma experiência gourmet. Então, a gente sempre pergunta com relação à intolerância e alergias e tudo mais. Mas são, assim, independente. São dados que são utilizados ali para aquele momento. E depois, Finalidade. exatamente. Deixa eu descartar. Acabou aquela ação, a gente descarta. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, poxa, mas eu já participei do seu evento, você me pergunta de novo. É porque a gente tem um prazo para manter aquele dado com a gente, né? Então, é uma das boas práticas a gente só manter armazenado o que realmente é necessário. E só compartilhar com quem realmente é necessário. Exatamente. E no jurídico isso acontece muito no dia a dia, porque às vezes a gente precisa fazer um cadastro, mandar alguns documentos que são mais sensíveis na nossa visão, e daí a gente tira algumas pessoas internas, envia apenas para quem interessa e fala para a pessoa, ó, foi enviado, podem seguir. É importante, né? Enviar apenas para quem precisa. Exatamente. Dani, e quais cuidados devem existir ao utilizar formulários, campanhas e bases de contatos? Acabei adiantando até um pouquinho da resposta na pergunta anterior, mas formulários é outro ponto também, né? A gente sempre opta por utilizar ferramentas oficiais da empresa. Então, sempre que há alguma inscrição em alguma atividade, em algum evento, a gente vai coletar algum dado, a gente sempre utiliza uma ferramenta oficial onde esses dados eles são enviados para um banco concentrado. Então, a gente concentra os dados também em um único local para que a gente não tenha perigo também de correr algum tipo de vazamento ou de correr algum tipo de não compliance em cima daquilo. Além da gente sempre utilizar ferramentas oficiais, a gente sempre tem, como a Kate falou, né, as perguntinhas básicas. Então, sempre ao coletar alguma informação, podemos compartilhar com pessoas envolvidas nesta ação, e a explicação. Né? O canal é autorizado pela empresa, precisa ter essa preocupação. Exato. Que decidir, né? Pode receber essa informação, né? Tem base legal para isso. Isso. Então, a gente se atenta muito na questão de a primeira coisa que a gente faz, essa ação, ela necessita de uma coleta de dados. Ok. Qual é esta ação? Como é? Para que você vai usar os dados? Então, a gente se pergunta primeiro. Para depois disso, a gente definir quais são os dados que realmente são necessários. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações onde a gente vai fazer liberação e entrada de prédio. Eles sempre pedem um RG
ou um CPF para que na hora que chegue a liberação ela seja feita mais rápida. Então a gente precisa explicar o porquê que a gente está solicitando aquele dado e deixar claro também que aquilo não é armazenado pós a ação, a não ser que seja necessário durante um período X. E isso a gente informa também, olha, o seu dado ele vai ficar armazenado aqui dentro de 6 meses, que é o período onde a gente precisa trabalhar esta ação. Depois disso, a gente também tem um descarte seguro, né? Que não é deletar os dados, mas mantê-lo armazenado em lugares seguros, que não tem acesso de outras pessoas. E eu fico feliz, nosso trabalho tá dando certo, né? Porque o marketing tá sabendo responder bem. Ai, que bom. Olha o peso, gente. Eu tô com RH e o jurídico já me perguntando, então assim, que bom que Fazendo ontem- teste, né? Vai passar na experiência aqui. que bom que o departamento está atendendo então aí as expectativas. E é importante também que mostre essa visão, né? O nosso treinamento também está fluindo. Isso já virou uma cultura na digital. Exatamente. Dani, como o LGPD impactou a forma de fazer marketing nos últimos anos? Olha, no começo impactou de uma forma onde a gente se assustou bastante, né? Porque o desconhecido ele assusta. E como a gente não conhecia, não entendia ainda 100%, a lei ela virou a chavinha muito rápido, a gente ficava com muitas dúvidas e até mesmo inseguro. Então, a gente evitava ao máximo compartilhar qualquer coisa com qualquer pessoa. Mas depois a gente se inteirando, a gente tem todo um apoio, uma consultoria jurídica em cima das ações de marketing, onde a gente consegue deixar mais claro o que é possível, o que não é possível fazer, e aí foi trazendo mais segurança não só pra gente, mas também para todos os nossos clientes, né? Da forma como a gente estava tratando isso. Esse é o ponto que assustou, né? E o ponto positivo é porque, querendo ou não, ele trouxe uma realidade nova pra gente e é uma realidade que não vai mudar, que é a hiperpersonalização. Então, hoje, para você conseguir falar com alguém, se não for algo que realmente seja do interesse dela, dificilmente você vai conseguir ter a atenção dela. Então, o fato da gente conseguir, de forma adequada, coletar estes dados e de forma adequada armazená-los dentro de um período específico, para ações específicas, isso auxilia na hiperpersonalização, seja de uma mensagem ou seja até de um evento que a gente realiza, de uma ação, de campanha, de incentivo. Então, ajuda bastante. Eu trago isso como um ponto positivo para nós de marketing, né? Que deu uma forçada a gente trazer inovações que realmente tocam nos detalhes, né? Sim, e além dos detalhes, é você pensar já no básico, né? Você fazer com calma, se eu tiver dúvida, eu buscar a resposta, e é o que você já traz com o seu time. Estamos trabalhando duro para isso. Muito obrigada. E nós aqui agradecemos também todo o apoio, porque nós sempre temos esse respaldo aqui das meninas. Então, a gente trabalhamos com muitas ações em conjunto e nessas ações a gente sempre alinha uma com a outra, né? Olha, vamos compartilhar isso? Não vamos? Com quem que a gente vai compartilhar? Como que a gente pode compartilhar? É realmente necessário? Dani, você não tá pegando informação demais aí não, Dani? E aí a gente se ajuda aqui, porque o hábito no dia a dia, às vezes, ele perde um pouco, né? A gente perde, por mais que você chame hábito, às vezes a gente acaba Na pré-capa, né? exato, na pressa escapa. E não é porque somos departamentos diferentes que não vamos seguir juntos em escolhas, né? É tentar realmente pensar na melhor estratégia e seguir com aquele dado. Exatamente. Meninas, eu tenho algumas perguntas aqui que elas são válidas para nós todas, não tem um direcionamento específico. Então, só para a gente entender um pouquinho em cada área como é que funciona, né? Então, quais atitudes aparentemente simples, como a gente estava falando de hábitos e dia a dia, quais atitudes aparentemente simples podem gerar riscos para a empresa? Então, quando a gente fala de RH, Cris, o que você indica que pode gerar um risco aí? Então, tomando exemplo RH, por exemplo, eu vou passar um e-mail para um gestor de uma folha de pagamento da equipe dele. Tomar cuidado nesse caso com o destinatário, né? Eu posso mandar, apesar de ter o software ser seguro, eu posso mandar um e-mail para o destinatário errado. Então, esse é um cuidado. No RH também a gente tem cuidado também de armazenar, né? Por exemplo,
histórico de candidatos por apenas 6 meses, né? Quando é em banco de talentos, de 1 a 2 anos, com consentimento dele, né? No dia a dia das demais áreas, de usar canais que não sejam oficiais da empresa, também é um cuidado. Se tiver com dúvida, como a Kate tinha falado, acione o RH, acione o jurídico ou o gestor também. E é no fim validar a finalidade, a necessidade, quem vai receber, ter a preocupação no todo realmente. E é no detalhe que a gente não erra. E você, sendo do jurídico, Kate já deve ter visto várias escapadas. E aí eu digo assim, todas as empresas, foi necessário que todas as empresas se adequassem, então foi um aprendizado geral. E quando se aprende, é normal alguma coisa ou outra no processo dessa aprendizagem, a gente ter que adaptar, né? Exato. E é trabalhar muito no preventivo e não no corretivo, né? Ainda mais a Digital Work, como a prestadora de serviço, sabe o quanto o preventivo é importante no todo. Então, a gente sempre reforça toda a importância de perguntar, de ir atrás daquela questão, e entender realmente se aquela pessoa precisa daquela informação ou não e por que ela precisa, né? Você precisa vazar, Né? Para o trabalho, para o projeto que está em andamento. Sim. Então, são perguntas básicas, se é necessário compartilhar aquela informação, se aquele canal é autorizado pela empresa e até se a pessoa tem a permissão para receber aquela informação ou aquele documento. E como é que a gente identifica uma informação que pode ou não ser compartilhada? É muito no dia a dia. Você verificar, por exemplo, eu tenho um contrato social, existem dados sensíveis ali, dados tanto dos sócios quanto dos números. Então, você precisa entender quem realmente precisa receber aquele documento. Aquela pessoa que vai receber, ela tem a consciência que aquele documento é confidencial? Eu preciso informar que aquele documento é confidencial? Preciso. Sempre ressaltando o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, né? Preciso. Meninas, e existe alguma pergunta que todo colaborador deveria fazer antes de compartilhar um dado ou documento? Sim, eu dei spoiler agora há pouco. Que são aquelas perguntas básicas, fundamentais. Se é necessário compartilhar aquela informação, se é por um canal autorizado pela empresa, a empresa tem consciência que eu estou utilizando aquele canal e fornecendo aquele dado, e além disso, se a pessoa tem permissão e necessidade daquele acesso. Boa. Bom, a ideia aqui era a gente trazer um pouquinho, né, de cada uma das áreas, de como a gente trabalha esse cuidado que a gente tem nos dados para levar essa segurança também para os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos parceiros. E aí, para a gente ir encerrando esse quadro, se cada um pudesse deixar uma mensagem para os colaboradores sobre compliance e LGPD, qual seria? Eu deixaria assim, se você vai cuidar, né? Cuidar dos dados dos seus colegas, dos seus clientes, como você gostaria que cuidassem dos seus dados, né? Como você hoje espera que cuida. Então, cuidar com a mesma atenção. E segurança. Eu acho que ela leu o que estava escrito aqui. Mas é ter exatamente essa preocupação. Você precisa cuidar do dado do outro como você quisesse que cuidassem do seu. Então, reforçando, compliance vai muito além de um treinamento. Compliance é a cultura, é o entendimento de todos e todos pegarem para si aquela responsabilidade de cuidar do dado, da informação, da imagem da empresa como um todo. Sim. No nosso caso aqui em marketing, eu sempre falo, vocês perguntaram se a gente pode usar essa imagem, a gente fez a cobertura do evento, vocês perguntaram se a imagem pode ser compartilhada, se a voz, se o nome. Então, assim, às vezes quando a gente fala dado, a gente só pensa em informação, né? E não é apenas não é só isso, né? É o argumento, é o exemplo que nós demos, às vezes de fundo tá aparecendo um número que não deveria aparecer, que era confidencial. Então, a gente precisa realmente analisar no detalhe, dia a dia. Exatamente. Dados sensíveis também é a questão não só do nome da pessoa, do e-mail, do telefone, do CPF,
mas também da imagem dela, da voz dela, né? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi, Cris, Assunto confidencial. exatamente, isso também é um dado sensível. Por menor que pareça, ela é importante. Exatamente. Antes da gente começar o podcast, a gente perguntou, Cris, a gente pode fazer essa gravação com colaboradores? Fundar respaldado? Por isso que é importante realmente o consentimento, né? Porque às vezes, por exemplo, um assunto para mim não é confidencial, mas para outra pessoa é. Então, E até o método mesmo. No início eu pedi uma foto, falei, eu posso compartilhar a foto de vocês na rede social? Porque não é a minha imagem, é a imagem de vocês. Vocês forneceram para digital, não para a Kate. Então precisa entender essa finalidade e passar a informação. Exatamente. E em uma frase, o que significa cuidar da informação de forma responsável? Eu acho que a resposta já veio quando você comentou, né? Que é cuidar do dado da outra pessoa como você gostaria que cuidassem dos seus, né? Que às vezes a gente fala, a gente pensa, como é que fulano de tal conseguiu o meu telefone? O spam tá me ligando diversas vezes, né? E é tratar do dado com o mesmo respeito, mesma segurança, mesma ética que a gente é uma proteção para todos, né? Exatamente. Meninas, compliance e LGPD, eu acho que passa muito mais de regras, né? Então, Mas ela diz mais sobre a atitude de cada pessoa. exatamente, exatamente. E aí eu digo, e vocês aqui me ajudem a complementar, mas eu acredito que é um compromisso, é uma responsabilidade e é um compromisso da empresa como um todo, não só do RH, não só do marketing, não só do jurídico, mas um compromisso de todos os colaboradores, para que também a gente consiga manter a confiança que o cliente tem na Digital Work. E a empresa ela é feita de pessoas, né? Às vezes eu celebro um contrato com várias obrigações, mas quem vai cumprir aquela obrigação? São as pessoas que estão aqui. É um que fornece o serviço, outro que guarda o dado, outro que entende a finalidade daquela questão. Então, no fim, sempre volta para as pessoas. Exato. Para o cliente é um selo, né, de confiança. E para o colaborador ele fica, né, num ambiente seguro, previsível, né? Total. Que sabe que cuidam, né, sim, informações. E para o fabricante e parceiro é exatamente isso. Nós mostramos que não é só um papel, um código de conduta, um treinamento. É uma cultura realmente. Precisa estar enraizado na gente. A ética, né, no fim. Exato. E a gente resumindo um pouquinho aqui também, né, às vezes as pessoas que estão nos assistindo podem perguntar, mas por que escolheram exatamente um departamento jurídico, o RH e o marketing para falar disso, né? Até no começo da LGPD, acho que era difícil a gente saber quem é o responsável por isso, quem começa essa iniciativa, né? Mas trazendo aqui até para um entendimento geral, a questão da LGPD, ela envolve leis. Então, a gente acaba Concentrando no júri. exatamente, precisando desse suporte aí. Envolve cultura, né, Cris? Porque acaba mudando a cultura de uma empresa. Hábitos que a gente não tinha antes, a gente precisou ter, e isso virou uma cultura que vai passando, inclusive, para os novos colaboradores, né? E uma questão de não só hiperpersonalização, mas conseguir hiperpersonalizar com segurança. A gente conseguir proteger esses dados e deixar o cliente seguro que isso está só entre nós, né? Digamos assim, só para o que é necessário. Exatamente. Achei que Só para o que é bastante. necessário. Porque aqui a gente trata com parceiros, com fabricantes, e a gente reforça até isso com o cliente. Ó, tal dado vai para tal fabricante, tal dado vai para tal parceiro. Porque precisa ter a transparência e a legislação ela pede isso. Exatamente, e o respaldo é muito importante. Então, nós temos, principalmente o marketing, tem muito jurídico aliado aqui com a gente em todas as ações. E toda a empresa. Exatamente. O cuidado é necessário. Ele pode começar pelo jurídico, né? Mas não quer dizer que seja só o jurídico responsável. Porque eles não. Porque compliance, na verdade, não é apenas a regra, é a cultura realmente que a empresa precisa ter. Não está só no papel, e sim na prática daquele ato. Muito bom. Meninas, o papo tá bom, mas o nosso quadro, ele está chegando ao fim. E eu queria agradecer muito vocês pela presença, pelo bate-papo, pelos conhecimentos compartilhados. Vocês querem encerrar com algum conselho, alguma dica para as empresas que estão nos assistindo?
Eu gostaria de agradecer o convite e reforçar a questão da pergunta. Nós vemos que no dia a dia ela é muito importante. Tem dúvida, pergunta. Não faça com dúvida, não envie um dado com dúvida. E a pergunta é muito importante. Sim. Agradeço o convite, Dani. Também reforço que pode contar com o RH para a questão de dúvidas, né? E que estamos comprometidos aí com essa parte de cultura e enraizamento, né? Dessa cultura com todos. Muito obrigada. Tá bom. Muito bom, meninas. Então, a Digital Work é uma empresa comprometida com os dados de todos os nossos parceiros, clientes e colaboradores. E estamos sempre seguindo à risca cada uma das regras e diretrizes que são necessárias. Obrigada, a gente encerra aqui mais um Pod DWCast. Agradeço aí a todos que nos assistiram, que acompanharam. Se você gostou aí desse conteúdo, curte, compartilha, nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, para mais empresas, para que todos também fiquem em compliance com a LGPD. E ative o sininho. Ativa o sininho, gente. Muito obrigada.